Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Daily Mantra. O tema de hoje é pensamento crítico. O ser humano, ele é um ser que vive em sociedade, né? E por conta da sociedade, da família, dos meios ali de convívio, nós acabamos crescendo e nos vinculamos com certas coisas, certos ideais, certos dogmas, né? Principalmente religiosos, políticos, infinitos, né? Que muitas vezes nós nem questionamos o que eles são, o que eles representam, né? Nós não estudamos a fundo realmente o que eles significam. Na minha vida mesmo, eu cresci num lar cristão bem conservador, né? E nesse lar, o meu pai, ele sempre foi muito aberto com relação a questionamentos. Então, ele incentivava que nós questionássemos, né? Era muito importante isso, porque mostrava que nós estávamos prestando atenção, que nós queríamos saber mais sobre aquele assunto, né? E isso é muito legal. Isso foi uma coisa que me incentivou muito na minha vida a continuar pesquisando, a continuar estudando, a continuar sabendo mais sobre as coisas que eu tenho dúvida. Eu não quero aqui descredibilizar religiões, né, ou fés, conceitos de vida. Porém, quando nós entendemos que o questionamento ele é importante como forma de sobrevivência humana, como forma de autoconhecimento e também de desenvolvimento social, é muito importante, né? Então, quando eu comecei a questionar a religião, tirar dúvidas com meu pai, né? Meu pai formado em teologia, em outras pessoas que tinham também aquela função de me explicar as situações, as dúvidas que eu tinha diante da religião, existiam duas vertentes. Ou as respostas eram dadas realmente, então eu fazia a pergunta e as respostas eram dadas de forma clara e explicavam a situação, mas também tinha um outro lado em que as respostas eram evasivas. A segunda explicação era mais uma coisa voltada a se nós, seres humanos, não entendemos, nós não temos as respostas para tudo, é porque Deus quis assim, porque Deus tem uma mente muito maior do que a do ser humano e por esse motivo nós não entendemos tudo relacionado à Bíblia. Só que isso sempre me fez pensar em relação ao seguinte: se a Bíblia foi escrita por Deus, né, usando a mão humana, então, da primeira letra até a última letra da Bíblia, nós deveríamos conseguir distinguir e entendê-la. Se ela foi feita para nós, então, naturalmente, isso é algo que nós deveríamos entender com facilidade. A mesma ideia, se você está querendo ensinar um bebezinho a ler, por exemplo, né, uma criança pequenininha a ler, você vai falar com ele de uma forma que ele entenda, de uma forma que ele compreenda. Você não vai usar uma forma de falar muito formal, porque ele não vai entender, é uma criança. Então, se a gente for observar a forma que deveria ser envolvida essa leitura, seria uma forma muito mais fácil do ser humano entender. E quando nós lemos a Bíblia, ela é uma Bíblia bem complexa, tem palavras muito complexas, ensinamentos muito complexos, existem muitas coisas também que debatem uma com a outra. Em um momento é falado uma coisa, em outro momento é falado outra. Eu não vou entrar em detalhes das coisas que me fizeram ter esses questionamentos relacionados à Bíblia. Isso foram muitos anos de estudo, muitos anos de aprendizado com relação a isso, né? Como eu informei, eu cresci numa família com a teologia muito forte, então esses questionamentos foram algo que chocou muito. Muitas vezes nós esquecemos da importância do questionamento. A gente está tão acostumado com o que é familiar, né? Muitas vezes a gente pergunta para a pessoa: qual religião você é? O que você acredita? Qual que é a sua forma de vida? E a pessoa fala: eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita. Mas quando você vai observar, a pessoa ela muitas vezes nem sabe realmente o que essas religiões significam, o que realmente acontece dentro dela, se o que ela está fazendo está de acordo com a religião. Muitas vezes elas só vivem o que é falado, porque é familiar. Às vezes não há questionamento, não há dúvidas, porque o que é familiar é confiável. Um ponto que eu acho extremamente importante, vinculado principalmente à religião, né, é a questão do seguinte: se você quer participar de alguma religião, de algum conceito, então você tem que respeitar aquela ideologia, aqueles dogmas que são trazidos daquela religião.
Se você diz, né, que participa de uma fé, porém as suas atitudes e as suas escolhas de vida são completamente opostas àquilo ali, isso pode ser prejudicial para outras pessoas que querem seguir aquela fé e veem a sua atitude. Então, por isso a importância de você saber aonde você está, de você ter plena consciência de onde você está. Porque se você não se encaixa, você não tem que tentar se encaixar, porque não é para você. E para as pessoas é muito mais fácil, né, permanecer naquilo que já está. Mudar para quê, né? Ah, minha família já é assim, não tem problema. Só que muitas vezes nós esquecemos do questionamento. O questionamento é o que nos mantém vivos, seres humanos. Para que nós tenhamos autoconhecimento, conhecimento próprio, individual, para que nós mudemos a sociedade, é necessário pensamento crítico. E os questionamentos, eles são escolhas. São escolhas de pensamento, escolhas de ideias, novas vertentes. Elas são muito amplas e muito favoráveis. Porém, a forma que você os utiliza demonstra muito quem você é eticamente. Porque quando a gente observa, você pode questionar sobre tudo. A vida, ela tá aí para ser questionada. Porém, se você tem uma pessoa, né, vamos pegar aqui um familiar, que é uma pessoa muito conservadora, que acredita muito naquilo ali, se você debater com ela sobre aquilo, sobre os seus questionamentos, sobre aquilo que você não concorda com a fé dela, isso vai causar briga, discórdia e não vai levar a nada. E você sabe disso. Sabe que discutir por fé, discutir por política não leva a nada. Quando nós queremos uma modificação de algo como uma questão política, já é diferente, porque daí você tem que lutar pelos seus direitos, você encontra um grupo que realmente se encaixa nesses seus pensamentos, luta por aqueles direitos, né? Mas quando nós estamos falando de fé, de religião, é uma coisa muito pessoal. Sabe aquela frase? Fé e política não se discutem, né? Porque é justamente isso. O questionamento, ele é super favorável, mas se você o utiliza de forma incorreta, ele vira uma acusação, ele vira uma rebeldia. O problema não é o questionamento, mas para quem você faz. Porque se você está lidando com a fé de outro alguém, você pode ter todas as respostas plausíveis para que aquela fé não exista, para que aquilo que aquela pessoa acredita não exista. Porém, aquela pessoa acredita piamente naquilo porque é a única coisa que é familiar a ela. Já está enraizado dentro dela, então não importa o quanto você diga que aquilo é errado, que aquilo não existe, que aquilo é irreal, que é uma crença limitante, a pessoa não vai acreditar, porque para ela é mais fácil estar no que é confortável. Então é uma fé cega. A pessoa não quer enxergar a verdade. E a culpa se torna sua também por tentar empurrar algo à pessoa que ela não quer ver. Quando nós pegamos, por exemplo, advogados, né, eles usam o questionamento, aquele pensamento crítico para invalidar decisões dos outros, para questionar decisões dos outros. É usado como arma também. Só que da forma correta, da forma que é para ser utilizado perante a lei. Mas agora, você questionar um familiar que já tem uma religião firme, fixa, para quê? Só causará brigas. Para o ser humano é muito mais fácil, né, não haver, vamos dizer assim, questionamentos e você estar numa religião que você mal sabe o que é, que você mal conhece. É muito mais fácil, é mais confortável, é mais familiar, né? Você consegue viver a vida de forma mais tranquila, sem sentir culpa, né? Aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não sabe, não machuca a gente, né? Então é muito mais fácil a gente viver no ilusionismo de uma fé cega do que na realidade de uma dolorosa verdade. Muitas vezes nós não escolhemos, nós herdamos opiniões, conceitos, religiões. E é muito mais fácil que a gente permaneça naquela situação aceitando aquilo que nós ganhamos, do que foi passado geracionalmente para nós, do que nós questionarmos, sermos rebeldes àquilo, né? Modificarmos aquilo de alguma forma dentro de nós. Porque no momento em que você questiona algo que foi herdado, você está questionando o seu próprio eu,
está questionando a sua própria vida, a sua própria genealogia e quebrando laços familiares, quebrando a importância de certos laços familiares. Por isso nós vemos tantas pessoas que mal sabem no que elas acreditam. Elas só dizem no que elas acreditam, porém elas mal sabem o que é. Porque questionar a fé se torna algo tão invasivo que machuca a alma delas. Nós temos religiões que se baseiam em coisas antiéticas, coisas imorais, e mesmo assim as pessoas permanecem firmes ainda defendendo essas religiões. A religião nada mais é do que um propósito de vida, entender que pode ter algo a mais além da morte. O medo de morrer criou a fé. Sagan diz uma coisa muito interessante. Ele fala: afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E quando nós olhamos para a Bíblia, existem muitas reflexões e muitas coisas ali que são extraordinárias. Porém, onde estão as evidências para aquilo? E foi isso o meu questionamento durante a infância, durante a adolescência. A Bíblia, ela deixa muito mais questionamentos do que respostas. Existem muitas e muitas coisas na Bíblia que você não sabe se são figurativas ou realmente é um exemplo real do que aconteceu. Mas nós também não temos provas. Muitas coisas nós não temos provas. Se nós formos olhar para a existência humana, muitas coisas nós também não temos provas. Só que existe uma fé cega, que é aquela fé em que você acredita que aquilo é verdade, mesmo não havendo provas. E é uma escolha. Você está escolhendo aquilo e eu não escolhi. Porque para mim não fazia sentido haver tantos questionamentos, muito mais do que as respostas. Eu sei que é um tema muito pesado, muitas pessoas preferem não discutir. Como eu disse, o questionamento é difícil para aquilo que é herdado, aquilo que é familiar, né? Quem tem pensamento crítico são aquelas pessoas que têm coragem de pensar por si próprios. E é muito difícil pensar por si próprio, né? Porque você não tem uma mãozinha te acariciando e falando: ah, não, é isso aqui, olha, colocando a papinha na sua boca. É você mesmo que faz a sua própria comida e você mesmo que degusta. Nós podemos destrinchar ainda mais sobre esse lado religioso, né, e esses questionamentos, caso vocês queiram mais para frente. Eu acho extremamente interessante e me fez pensar muito. Inclusive, eu utilizo a Bíblia em tudo que eu vou pensar hoje em dia, porque como eu cresci nesse meio, para mim ainda é uma coisa muito importante. Apesar de eu não seguir mais a fé, eu acredito que tanto a Bíblia quanto vários outros ensinamentos e várias outras religiões têm coisas muito boas que podem ser apreciadas e trazidas para a vida como forma de pensamento. Nós temos uma mania muito feia de discriminar as coisas como coisas muito opostas, né? Politicamente mesmo, é direita ou esquerda, não tem meio termo. Só que quando a gente observa, tudo pode ser feito por uma só mão. A gente olha às vezes dois lados e às vezes é um lado só que nós não estamos enxergando. A mesma coisa da religião. Quando nós olhamos todas as religiões, grande parte delas, inclusive, tem tópicos muito similares, coisas muito parecidas, histórias contadas de formas diferentes. A história cristã mesmo já foi contada de outras formas, em outras religiões, em outras épocas, em outros tempos. São histórias passadas de geração, porém, olhando de cada lado do cubo, parecem diferentes, só que são a mesma coisa. Então, quando o ser humano coloca a sua fé, o seu ponto de vista como superior ao dos outros, ele está sendo grotescamente errôneo, pois todos nós somos um. E nós temos muitos pensamentos e muitas ideias, por isso tantas religiões muitas vezes partilham dos mesmos ideais e as mesmas coisas, as mesmas histórias, só que contadas de forma diferente. Mas é mais fácil, né, a gente achar que a nossa fé é soberana do que admitir que podemos estar errados. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Daily Mantra. O mantra de hoje é de Francis Bacon. Conhecimento é poder. Até o próximo episódio. Beijinhos.